Agora vamos partir para uma definição mais formal do que é espaços vetoriais e falar um pouco das suas propriedades, tá? Então, no último vídeo, a gente falou de uma forma informal, a gente viu um pouco sobre vetores, sobre funções e terminamos nesse slide onde a gente mostra que vetores, funções e matrizes, que são objetos matemáticos completamente diferentes, eles possuem as mesmas propriedades. Então, se eu somo um vetor x com outro vetor y, é a mesma coisa que eu fazer um vetor y mais x. Da mesma forma que uma função f mais uma função g é igual a uma função g mais uma função f. Da mesma forma que uma matriz A mais uma matriz B é igual a B mais A. Né? Então, isso por quê? Porque eles formam um espaço vetorial, né, de vetores, um espaço vetorial de funções, um espaço vetorial de matrizes. Tá? E não é à toa que eles obedecem essas 8 propriedades. Essas propriedades estão ligadas com os axiomas que formam um espaço vetorial. Então vamos ver isso. Tá? Então, uma definição formal do que é um espaço vetorial seria um conjunto V, no qual estão definidas as operações de adição e multiplicação por escalar. É um espaço vetorial C para quaisquer UVW pertencentes a esse conjunto e para todo escalar alfa, beta pertencente aos reais são válidos os seguintes axiomas. O primeiro é a soma comutativa. Então eu tenho U mais V é igual a V mais U. O segundo me fala que U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Isso me fala que a soma é associativa. O próximo me fala o seguinte: existe um elemento zero vetor pertencente a esse meu conjunto V que a gente chama de vetor nulo, tal forma que um vetor qualquer U mais zero é igual a U, para qualquer U que a gente pegar ali do meu conjunto V. Tá? Então esse é o vetor nulo, essa é a definição do vetor nulo. O próximo me fala, para qualquer U pertencente a V, existe um menos U, tal que U mais menos U é igual ao meu vetor nulo. Esse vetor menos U, tá? Ele como um todo, menos U, a gente chama de inverso aditivo, ou melhor, vetor oposto. Tá? A quinta é a multiplicação por escalar, então beta U vezes alfa é igual a alfa vezes beta, depois vezes U. Aí eu tenho que alfa mais beta vezes U é igual a alfa U mais beta U. A sétima, que é distributiva em relação à soma, me fala que alfa vezes U mais V é igual a alfa U mais alfa V. E por fim, a gente tem um vetor identidade. Aí no caso está representado por 1. E esse vetor identidade, o que que tem? Meu vetor multiplicado pelo vetor identidade é igual ao meu vetor. Tá? Então, para ser qualquer coisa que eu pegar que obedecer esses 8 axiomas, eu posso definir como um espaço vetorial. Tá? Então, se eu tivesse um conjunto de raças de vaca que obedecessem esses 8 axiomas, esse conjunto de raças de vaca seria um espaço vetorial. Não é o caso, né? Mas poderia ser. Tá bom? Agora, algumas observações. As operações elas devem ser fechadas em V. Vocês lembram lá quando eu falei no vídeo anterior que a multiplicação por escalar e a adição de vetores
eles geravam um novo vetor que estavam dentro do meu plano. Isso significa que as operações são fechadas, tá? Então, a multiplicação por um escalar e a adição entre dois vetores, elas têm que gerar um novo elemento que está dentro do meu espaço vetorial. Se isso não for verdade, meu conjunto V não é um espaço vetorial, tá? A segunda observação é: os elementos de V são chamados vetores. Isso é bem importante porque a gente tem sempre na cabeça que vetor é só aquele conceito que eu apresentei no vídeo anterior, que é uma setinha que tem ali o seu módulo, sua direção e seu sentido. Mas não, a definição de vetor é muito mais amplo. O vetor é um elemento de um espaço vetorial, tá? Esse espaço vetorial pode ser formado por funções, pode ser formado por matrizes, por outros objetos matemáticos. Então, quando eu falo vetor, eu posso estar falando de uma função, posso estar falando de um polinômio, posso estar falando de uma matriz quadrada, de uma matriz triangular e assim por diante. Tá bom? Nesse curso, a gente sempre vai trabalhar com escalares reais, mas eles podem ser complexos também, não tem problema algum, tá? Outra questão, a gente vai fazer um exemplo depois, é que essas operações que eu estou chamando de adição e multiplicação por escalar, elas podem ser diferentes dessa adição que a gente faz e dessa multiplicação que a gente faz normalmente. A gente pode definir uma operação chamada adição e uma operação chamada multiplicação por escalar, e elas vão gerar um espaço vetorial, tá? Desde que essa operação seja fechada no meu conjunto, no meu espaço vetorial. Tá? E por último, o vetor nulo é único no meu espaço vetorial. Eu não tenho nenhum outro vetor que tenha a mesma característica do vetor nulo. Perfeito? Tá? Então, vamos falar agora de um pouco de algumas propriedades. A grande questão dessas propriedades vocês não precisam decorar, porque elas nada mais são do que consequências dos meus axiomas. Tá? Então a gente vai ver. Então vamos primeiro definir aí, seja V um espaço vetorial, aí eu tenho um vetor U e V que pertencem a esse espaço, e alfa e beta que pertencem ao meu espaço R dos reais. Então a minha primeira propriedade é que se um escalar multiplica o meu vetor nulo, o resultado é um vetor nulo. Mesma coisa que um vetor multiplicado pelo vetor nulo vai ser um vetor nulo. Tá? Minha segunda propriedade, se alfa vezes u é igual a um vetor nulo, então ou alfa ou u são nulos. Então eu tenho várias propriedades aí, não vou ficar citando uma a uma, tá? Elas são todas consequências aí dos meus axiomas. Tá? É interessante, por exemplo, esse sétimo, que se eu tenho um vetor u mais um vetor w, isso é igual ao vetor v mais o vetor w, então u é igual a v. Esse também é interessante, que fala, existe um único vetor w pertencente ao meu espaço vetorial, tal que u mais w é igual a v. Tá? Então esse também é importante. Parem um pouquinho, olhem essas propriedades, tentem entender elas com calma. Tá? Como eu disse, elas são consequências dos meus axiomas. Então tentem entender quais axiomas que foram utilizados em cada uma dessas propriedades para poder chegar nelas. Tá? Então, no próximo vídeo eu vou para a lousa e faço alguns exemplos aí, tentando entender melhor os axiomas e as propriedades de espaços vetoriais. Então,
Até mais.